pais reais e pais psíquicos. A gente precisa aprender a separar. Então, esse vídeo é um manifesto a favor dos pais. Não é tudo culpa dos pais, de jeito nenhum. Só uma boa parte, mas tudo não. Gente, brincadeiras à parte, quem me acompanhou nos stories essa semana me viu falando um pouco sobre desenvolvimento infantil. E o Jung traz muito sobre isso. Se o pai e a mãe estão saudáveis, se a família, no geral, no contexto geral, está saudável, a criança também estará saudável. Se tem algum problema nessa criança, principalmente quando muito nova, quanto mais nova a criança, mais isso reflete a família. Por quê? Porque ela está imersa no inconsciente dos pais, ela ainda é um bichinho muito coletivo. Ela ainda depende muito daquelas pessoas para viver, literalmente, logo ela ainda está muito numa coletividade. E é claro que estando na coletividade, ela vai refletir essa família, né? Então, por isso a importância de tratar os pais e as mães. Pais e mães, façam terapia se vocês querem ter filhos saudáveis. Essa é o recado. Mas brincadeiras à parte, gente, isso é sério. Mas não é só sobre isso. Eu queria falar sobre a gente aprender a não culpabilizar os nossos pais depois que a gente se torna adulto. Porque também tem esse caminho. Enquanto criança, enquanto você é uma criaturinha que as pessoas fazem escolhas por você, que você não tem direito nenhum sobre sua vida, você, no máximo você escolhe sua roupinha e olha lá, né? Você depende de adultos. Claro que a gente aí responsabiliza, sim, as pessoas que cuidam dessa pessoinha, né? Mas na medida que você vai se tornando consciente de si, tendo possibilidades de escolher e de pensar e refletir sobre as suas escolhas, aí você já pode mudar um pouco, né? Eu costumo falar para as minhas pérolas, quando a gente está tratando sobre isso, que no mínimo você tem 4 figuras, 2 pais e 2 mães. No mínimo, você pode ter até mais, mas menos que isso, não. Você tem o pai e a mãe de carne e osso, e por isso não necessariamente biológico, mas aquelas figuras que exerceram esse papel na sua vida de pai e de mãe. E você tem o pai e a mãe psíquico, que vivem na sua cabecinha. E eles não são as mesmas pessoas. E a gente precisa aprender a separar isso. Porque a gente cria um monte de expectativa, um monte de desejo em cima do pai e da mãe real, que vem dos pais e mães psíquicos que a gente tem na cabeça. E a pessoa de carne e osso é um coitado, igual a gente. Ele não vai conseguir suprir todas essas expectativas que a gente tem, que a gente idealizou. Então, é um trabalho fazer essa separação. Do mesmo jeito que se você tem irmão, irmã, pode ser gêmeo, idêntico, vocês não vão ter o mesmo pai e a mesma mãe. Não vão. Se eu pedir separadamente para vocês descreverem essas pessoas, vocês vão descrever pessoas diferentes. Pode até ter um traço ou outro similar ali, mas vocês vão descrever pessoas diferentes porque as experiências de vocês foram diferentes com aquelas pessoas e com todo mundo. Então, o pai e a mãe que a gente tem na nossa cabeça e que a gente idealiza é muito distante do pai e da mãe real. E quando a gente aprende isso e aprende a separar essas questões, que parece muito fácil na teoria, mas que na prática dá uma trabalheira, talvez a gente possa se relacionar melhor com os pais e as mães que a gente tem aqui no mundo. Ou com a figura que restou, mesmo que eles já tenham ido para algum outro lugar ou nunca existido. E só para finalizar, gente, eu tô falando aqui de famílias mais ou menos funcionais. Família tipo grande família, sabe? Que briga, mas volta, que tem seus problemas, seus arranca-rabo, mas dá tudo certo no final, datas comemorativas, enfim. Famílias mais ou menos estruturadas. Eu não tô falando de famílias completamente desestruturadas, com pai e mãe péssimos, com filhos péssimos, porque isso é outro ponto, tá? Então, não tô tentando romantizar a família e falar que toda família é maravilhosa, independente dos problemas que ela tem, porque não é isso. Dependendo do problema que a família tem, é realmente muito grave. Então, aqui eu tô me referindo mais a essa coisa grande família, tá? Famílias que têm problemas muito sérios e muito graves, a gente pensa de outras maneiras, muito mais específicas, dependendo do contexto daquela pessoa, certo? Então, fica aí a reflexão. Um beijo.